Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja. Jesus é bom. Glória a Deus. Eu sou muito grato. O pastor Romildo estava falando, povo cansado porque a semana toda. Mas Deus é tão tremendo. Porque há 30 e poucos anos, eu não tinha esse privilégio de poder estar aqui na igreja ou poder sentar aqui em cima. Jesus olha um camarada que não tinha nenhum crédito, conhecimento nenhum, me tira de lá, e um dia disse para mim assim: eu vou te fazer assentar lá em cima. E eu fico louvando a Deus, porque pastor, eu não parei nem um dia, a festa todinha. Segunda-feira estávamos lá, com um ótimo estudo, o pastor Benilton que estava ministrando. Terça-feira eu estava lá em cima na colina adorando o Senhor. Quarta-feira estávamos lá de novo. E hoje eu estava estudando a palavra, lendo um pouquinho. O pastor me ligou. Eu falei, hoje eu vou dar uma descansada. Mas quando o chefe manda, a gente não pode fazer nada, né? Tem que dizer assim, senhor, olha lá. Estamos aqui pela graça de Deus. E eu louvo a Deus, porque recebemos uma notícia de um rapaz lá da Morro Alegre, que a Viviane, a esposa dele, passou mal e foi para o postinho, junto com a filha também, que passou mal, o Luciano. E nós estávamos orando ao Senhor em casa. E quando eu cheguei no monte que eu estava orando, estava acompanhado com alguém, eu disse assim: Deus visitou lá. Porque Deus falou. E quando eu cheguei em casa, ontem eu fui para o culto. Quando cheguei lá, eu fui, primeira coisa a fazer, perguntar o que estava acontecendo. Aí ela disse para mim assim, a irmã que eu perguntei: já estão em casa, Deus já trabalhou. O nosso Deus continua. Eu não vou dizer tudo hoje, porque falta um pedaço, né, Elaine? Mas eu só vou dizer um pedacinho. Eu estava com a causa na justiça. Ia fazer quase 9 anos, 8 anos e pouco. E batalhando, buscando. Só que eu nunca desisti. Eu vi a irmã passar aqui com esse papelzinho na mão. Várias vezes eu coloquei ali e falei: Jesus, eu vou parar de colocar, porque toda vez eu coloco a mesma coisa. Estou sendo repetitivo nisto. E coloquei. Comecei uma campanha no monte orando para umas pessoas. Me lembrei de Jó. Quando você ora para os seus amigos, Deus olha para você ainda mais ainda. Comecei a clamar e a orar. Cheguei em casa, sentei, estava sentado, o telefone toca. Alguém diz para mim assim: a sua vitória saiu. Irmãos, eu olhei e falei assim: Deus não atrasa e nem adianta. Ele chega na hora exata que você precisa. Só que tem uma condições para toda vitória que nós queremos receber. Vim na igreja todo dia, todos cultos, participar. Só isso não é o motivo, ou seja lá o ápice daquilo que você precisa. Mas você, toda a bênção de Deus na minha vida, na sua vida, tem uma condições de Deus. E eu vou provar aqui na Bíblia, com poucas palavras, mas eu vou te mostrar aqui. Joel, capítulo 2, versículo 28. Deus continua trabalhando em nossas vidas. Olha o que ele diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visão. Só que eu quero enquadrar esse versículo aqui somente nessa primeira parte, que diz assim: e há de ser que depois. E há de ser que depois. E há de ser que depois que você começa a dar glória e adorar a Deus, ser fiel a Deus, andar na posição diante de Deus, a porta vai se abrir. Mas antes você precisa se colocar na posição diante dEle, para receber a graça e a bênção dEle. Se você, quando olha para esse livro de Joel, ele se divide em 3 partes.
3 partes para nós. Primeiro, capítulo 1 e 2, ele fala sobre o foco da destruição e julgamento do dia do Senhor. No 2, ele fala sobre a resposta de Deus à crise e a promessa da restauração. No capítulo 2 e 4, ele fala do arrependimento do povo. Esse livro se divide em 3 situações. O que estava acontecendo dentro desse período? O povo de Judá vivia em uma crise moral, espiritual, econômica, política e social. Estava passando um momento muito complicado. Só que o nosso Deus, Ele nunca abandona o povo. Já viu falar assim? E Deus, Ele se afasta, porque Deus não convive com aquilo que é pecado. Isso não faz parte da natureza de Deus. Ele se afasta daquilo que está, mas Ele sempre tem um caminho alternativo para mim e para você. Quando nós estamos indo para um lado errado, Ele abre uma porta de escape para que nós entramos por ela, para lá no final cantar que só o Senhor é Deus. Aleluias. E aí entra dentro dessa questão. Aí nós perguntamos, como pode ser isso? Aí Deus levanta um exército de gafanhotos e começa a vir destruindo todas as árvores e todas as frutas. Judá, eles trabalhavam com agricultura. Olha a situação como estava ficando apertado. Deus começou a apertar. Acabou-se tudo. Plantar não tinha mais jeito. Os gafanhotos, o exército que Deus levantou de gafanhotos, destruiu tudo. E eles começaram a ter dificuldade. Depois ainda, se você olhar na segunda parte, ele levanta um exército de lagarto que vem, que come até as raízes das árvores, tira tudo que tinha e vai destruindo tudo aquilo, e o fogo termina de destruir. Quer dizer, começaram a ter uma dificuldade, porque a fome começou a bater, começou a ficar lá. Mas aí o que nós temos que fazer quando está difícil? Aí nós temos que olhar para que Deus fala para nós. Lá em Apocalipse 2:5 diz assim, ó, volta-te, arrependa-te e pratica as primeiras boas obras. Quando escreve a carta aos Efésios, lá a carta de Éfeso, eles tinha tudo de bom, mas diz assim, vocês esqueceram do primeiro amor, vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe o que eu quero dizer nesta noite para nós aqui, irmãos? Mas quando eles voltam e praticam as primeiras boas obras, nós aqui na nossa igreja, igual outra igreja que serve a Deus e serve a Deus, não precisamos mais de cantores, pregadores famosos, homens de renome, porque você lembra daquela época que o irmão não sabia ler, não sabia nem falar, mas subia nesse altar, pegava o microfone, começava a cantar o hino da harpa, adorar o hino da harpa, louvando a Deus. Deus batizava com o Espírito Santo, Deus libertava, Deus salvava. Mas é para acontecer isso, precisa nós voltarmos, temos que voltar lá, temos que voltar. Nós estamos entrando, mas aqui a Bíblia diz, volta-te aonde era de novo. Quantos dos irmãos querem voltar comigo para essa época? Quantos querem voltarem comigo? Nós precisamos voltar à nossa origem e adorar o Senhor e ver Deus batizar com o Espírito Santo. Eu creio que Ele ainda faz. Eu creio que Ele não mudou, Ele ainda faz. Aí Deus olha para Joel e fala, Joel, vem cá, eu vou dar um caminho de alternativo para vocês. Qual é o caminho? Convoca o povo em oração e jejum. Chama o povo ao arrependimento. Chama o povo para poder voltar às origens. Chama o povo para que voltar a mim, começar a me adorar. E todo mundo, aí entra uma ordem, jejum e oração, todo mundo orando. E Deus fala assim, eu ia dizer que depois que eles entrar nesse propósito, eu vou derramar do meu Espírito e vou mudar as quadras, as situações deles. Ah, mas pastor, é em todo sentido? É, todo sentido. Se você sair daqui e for para Josué 3:5, você vai ver que Deus diz para eles assim, olha, santificai-vos o povo, porque amanhã farei obras grandes no meio de vós. Mas é necessário primeiro ter uma atitude, primeiro ter uma consequência. Deus está pedindo nesta noite, qual é o recado para nós aqui? Aqui é você dar glória, manda a glória para cima, adora Ele, que o céu vai abrir e a glória do Senhor vai descer sobre a tua vida. O problema vai ser resolvido, porque é isso, o mar da Galileia está aqui, o mar morto lá embaixo, 440 metros de distância, e o rio Jordão está no meio, dividindo aquilo ali. Era tempo de seca,
das enchentes, não tinha seca, estava o rio cheio, Jordão estava transbordando. Aí Deus olha para Josué e fala: Josué, reúne o povo, santificai-vos o povo, porque amanhã eu vou levar vocês a passar por um caminho que vocês nunca passaram. Vocês vão conduzir vocês por um caminho que nunca passou. E aí ele olha, mas qual a atitude? Para que a bênção chegue, precisava o quê? Santifica o povo, coloca o povo em prontidão, santifica o povo em oração, santifica o povo em jejum. Irmão, sabe por que Deus operou nesses dias na festa aqui? Porque tem uma igreja que está colocando o joelho no chão e está adorando a Deus. Aí Deus abre o céu e manda com medidas. Mas ele olha, sabe o que eu acho mais interessante, pastor Edson? É que quando Josué fala para o sacerdote: pega aí a arca e cai caminhando. Mas não foi o sacerdote pisando na água, não foi a arca, mas foi a ordem de Deus, que as águas se abriu. Agora escuta isso aqui: mas como nós vamos passar aqui, Josué? Olhando esse rio cheio, não tem como passar, porque imagina bem a correnteza de 440 metros, descendo até embaixo no rio. Essa pressão da água com o rio cheio vinha muito forte, mas a Bíblia diz que Deus ordenou: santifica, porque vocês vão ver milagre. Irmão, se o crente santificar, não há problema que não seja resolvido, não há luta que não seja vencida. E nesta noite, Deus entra na sua causa e muda a sua história, muda a página da sua vida. Quando pisa, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem, a água parou, a água travou. Sabe o que é isso? A enfermidade que está se assolando, Deus pode dar uma ordem hoje e travar essa enfermidade. Deus vai travar o problema que está assolando a sua vida. Deus vai tirar a tristeza do seu coração nesta noite, porque o mesmo Deus que fez lá, Ele vai fazer na sua casa, vai fazer na sua vida. Ah, mas pastor, tem por que isso? Tem que ter, tem uma condições. Eu vejo muita gente pregando: a salvação é de graça. Que de graça o quê, irmãos? A salvação pode ser pela graça, porque custou um preço de uma vida, um sangue derramado na cruz do Calvário. Não foi de graça, não foi apagado. Ele rasgou, Ele foi lá, levou sobre Ele todos os nossos pecados, tudo que estava sobre nós, Ele levou e foi lá e pagou o preço para nós. Então não é de graça, tem uma condições. Então para você receber também, você não vai ficar deitado na rede e as bênçãos vai descer, não. Você precisa levantar a cabeça e partir, e entrar, adorar, glorificar o nome do Senhor, porque senão não vencemos a batalha. Aleluia. Deus faz, Deus continua fazendo. Aí quando você olha, Deus trabalhando em muitas coisas disso aqui, mas eu quero receber. Agora isso aqui pode doer, é como uma bezetacilzinha, mas você vai se curar com isso aqui. Presta atenção. De manhã, quando eu acordo, eu discuto com a esposa, bato no filho, xingo, faço um monte de coisa que não chega. Mas quando chega a noite, pastor, eu subo no altar, quero cantar, quero pregar e quero ver a glória descer, quero ver o fogo descer. Irmão, não vai acontecer não, sabe por quê? A Bíblia diz que Deus só opera aonde o altar estiver limpo. Altar sujo, Deus não trabalha. Deixa eu te dar um segredo nessa noite aqui, um recado de Deus. Como está o seu altar? Vocês lembram lá de Elias, Gênesis 18? Lembra lá? Quando ele vota os profetas de Assé, profeta de Baal, ele fala: levanta aí o altar, clama até meio-dia. Elias vai lá, pega as 12 pedras e roda em volta do altar e conserta e bota ali o bezerro, matou, botou em cima. Falou assim: olha, não bota fogo não, vamos clamar. O Deus que manda fogo, esse é o Deus. Esse Deus, mas o altar não pode estar sujo. Como está o seu altar? O altar tem que tirar, você tem que limpar. Deixa eu dizer, mas pastor, tem a lenha, está cheio de lenha. A lenha velha está até atrapalhando. Tira a lenha velha, tira a lenha velha e vamos colocar a lenha nova nesse altar. Ah, pastor, mas agora está bom. Ainda não, tira a cinza, porque a cinza atrapalha. Limpa o altar, coloca a lenha nova, porque vai ter fogo do céu descendo sobre a tua vida, sobre o teu altar. Nós precisamos, e depois, hein, Joel, e depois que o povo se arrepender, depois que o povo voltar para mim, eu vou começar a trabalhar de maneira diferente, eu vou começar a mover de maneira diferente.
Aí depois que acontecer, não, eu vou trabalhar de uma forma excessiva e grandiosa, vou fazer coisas grandes, coisas firmes. Mas também não, pastor, mas isso acontece. Acontece, porque essa promessa de Joel, ela foi falada lá, mas ela pode ser futura. Porque lá em Atos 2, nós vemos a igreja se reunindo. Jesus veio à terra, ficou 50 dias, ou 50º dia, como queira, e 40 dias ele andou na terra, e falou para os meus filhos, vai lá e ficar em Jerusalém, porque do alto eu vou, mandei descer o Espírito, e vou encher cada um da graça. Olha bem, o pessoal foi para lá, eu entendo isso aqui, nós desanimamos muito, talvez um dia lá, a igreja lá de Atos devia estar cheia, muitos irmãos tudo reunidos, esperando, mas passa o primeiro dia, não acontece nada. Vem o segundo dia, nada acontece. Vem o terceiro dia, nada acontece. Passa o quinto dia, também nada. Alguns desanimam, alguns voltam atrás. Mas a promessa de Deus já estava falando. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Se Deus falou que vai te abençoar, Ele vai te abençoar. Se Ele vai abrir a porta, Ele vai abrir a porta. É só você crer. Por que duvidas? Ele disse que ia fazer. Fica lá, porque já tinha sido profetizado. E há de ser que depois daqueles dias, depois que o povo estiver reunido, vai se preparando, se ajunta, e o povo está lá. Deus nunca prometeu nada que Ele não cumpriria. Deus nunca falou nada que Ele deixou pela metade. O problema é nós. Esses dias chegou uma pessoa perto de mim reclamando, pastor. Se assim, eu estive num lugar, não vou dizer nome porque eles não sabem, estive num lugar e alguém profetizou para mim que a minha vitória estava pertinha, e eu me enchi de alegria, vou tomar posse dela, mas saiu dali, passou-se uma semana, a vitória não chegou, porque o tempo de Deus não é o nosso, a vontade de Deus não é a nossa, Ele faz como Ele quer. Aí começou a murmurar, isso não foi de Deus, foi lá, não foi Deus que falou. Perdeu a benção. Aí falou para mim assim, eu não recebi, só que quando eu murmurei que eu deitei, Deus me deu um sonho, e eu vi no sonho, chegava aquele personagem e falou para mim assim, por que tu duvidou? Seu presente estava aqui, só que você duvidou, agora ele vai voltar para o final da fila. Irmão, muitas das vezes não é o profeta, irmão Hernando, que profetizou, mas é a pessoa que está recebendo, sai da posição, ele não espera, ele não guarda aquilo que Deus falou, porque Deus prometeu. Se é Deus que falou, Ele vai mover o céu, balançar o inferno, sacudir a terra, mas a sua vitória vai chegar. Ele vai condicionar na sua vida essa vitória. Eu podia ter murmurado da minha vitória. Eu ainda falei com Deus orando no monte. Falei, Senhor, será que eu vou virar igual a mulher do fluxo de sangue, 12 anos? Orando, buscando. Sabe quando Deus, pastor, aprendi uma aula com Deus nesse negócio. Porque quando Deus está calado, quieto, não fala, mas Ele está agindo. Quando Deus não responde, é porque Ele está trabalhando nas coisas finais. E eu reclamava, falava, Senhor, tu fala com todo mundo na igreja, mas não fala nada comigo disso. E eu reclamei com Deus, falei, será que eu sou tão ruim assim? Será que a coisa está tão feia para o meu lado? O Senhor não fala, estou falando com todo mundo e não fala comigo. Aí um dia Deus falou comigo lá no meu quarto, eu do joelho dobrado. Falou assim, olha, é só você me ouvir, que você vai entender o que eu estou fazendo. É só você me pedir entendimento. Aí eu mudei a oração, comecei a agradecer a Deus e falar, Senhor, me ensina, unge meu ouvido no diapasão do Espírito Santo. Eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero ver. Aí Deus falou para mim assim, eu estou calado, mas eu estou agindo. Eu estou calado, mas eu estou vendo. Eu estou calado, mas estou tirando a pedra. Eu estou calado, mas estou agindo dentro daquilo que você está pedindo. Aí eu vou na casa de uma irmã, falei em casa. Quando eu chego lá, ela me chamou para ir lá, eu fui na casa dela. Aí ela falou, vamos aproveitar, vamos orar um pouquinho? Aí eu falei, vamos. Quando dobramos o joelho, aí ela olha para mim e falou assim, você estava falando assim com Deus? Pá. Eu falei, estava, mas Deus mandou te dizer que o papel já está aí, tu vai assinar ele. Irmão, Deus faz desse jeito. Aí Ele disse lá para Joel, e há de ser que a hora que vocês entrar e se arrepender de tudo que está fazendo, eu vou mudar a história, vou prosperar na vida de vocês de tal maneira que vocês não vão entender.
mas tem uma consequência. Nós precisamos mudar alguma coisa dentro de nós. Nós estamos nos conformando com tudo. Nós estamos nos conformando. A gente vê tanta coisa acontecer, tanta palavra, tanto negócio tão atrapalhado, que eu fico assim, meu Deus, como pode ser isso tudo? A gente fica olhando aí quando você... Eu nem estou olhando mais a rede social de negócio, porque você vê cada coisa sendo dita ali, que você fica assustado com aquilo, que eu falo, meu Deus, até quando o Senhor vai permitir um negócio doido desse? Porque o evangelho que eu conheço, irmão, é um evangelho que salva, cura, batiza e leva para o céu. Não é evangelho de brincadeira não. Tem que andar em santidade com Deus para receber a graça dele. Porque se não for assim, nós não vamos alcançar nada, pastor. Se for assim, nós não vamos alcançar. Glória a Deus. Tem uns 4 meses, mais ou menos, que eu estou lá ajudando o pastor Cláudio. Eu já vi câncer ser curado ali. Nós começamos a orar, Deus já curou câncer naquele lugar. Sabe, já vi pessoas rindo, recebendo graça de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você coloca um propósito de adorar a Deus e de deixar Deus mover, não vai ter barreira que vai ficar de pé, não vai ter problema que vai te travar, nada. Pode vir um exército de escorpião, pode vir o que for, de gafanhoto, de largada, não vai atrapalhar você. Você vai levantar a cabeça e vai sair marchando dizendo, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós precisamos entender isso aqui. Glória a Jesus. Aí Joel 2,12 fala assim: convertei-vos de todo o vosso coração. Não adianta rasgar as vestes. Não adianta rasgar suas vestes. Deus não quer isso. Deus quer que você rasgue o coração na presença dele. É o coração que Deus quer que você rasgue. Coração quebrantado e contrito, Deus jamais vai deixar de te ouvir. Você precisa abrir esse coração, deixar Deus fazer, rasgai o vosso coração diante de Deus. O irmão falou aqui, as famílias estão sendo atacadas, a família estão sendo isso. Deixa eu dizer uma coisa maior para você aqui. O diabo não está preocupado com quem está dentro da igreja não. Porque quem estiver dentro da igreja, estiver andando em pecado, estiver errado, ele vai deixar quieto, porque já sabe que não vai chegar lá. Ele está buscando, mas ele está atrás dos santos, aquele que quer fazer. E as pessoas acham que a igreja só tem lugar de santo. Isso aqui não deveria ter nome de igreja. Ali na frente deveria ter assim, hospital, lugar de entrar quebrado e sair avivado, renovado e cheio da graça de Deus. Igreja é isso, irmão. Nós entramos aqui e saímos renovados. A irmã Thelma falou assim, está braba a luta, dificuldade. O pastor Romildo pediu oração. O rapaz ali que levou tiro, não sei o quê. Nada, eu conheço ele. Eu sei uma coisa, irmãos. E depois, Deus vai honrar e Deus vai fazer. Aleluia. Toda vez que eu olho para o pastor Jason, eu lembro da mãe dele. Quantas vezes que oramos no monte pela mãe dele? Hoje. Era minha vizinha lá, e ele falou, eu falei, não, eu tomei essa causa junto contigo, vamos orar, irmão, porque a vitória da igreja é a nossa vitória, irmão, não tem ninguém aqui, deixa eu dizer um negócio para você aqui, o pastor James pode ser bonito, Edson, Romildo, mas o maior aqui dentro é um só, é o homem da mão furada, Jesus de Nazaré, ele é a única estrela que tem dentro desta casa, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. O Helder pode cantar bonito, pode pular muito, mas sabe de uma coisa? É a graça de Deus, é a graça que nos levanta, é a graça que nos coloca de pé, é a graça que te trouxe aqui nessa noite para receber de Deus. Estou sentindo Deus aqui. É a graça, aleluia, aleluia. Para nós, irmãos, chegarmos aqui, eu falo com Deus, se for para mim vir para a igreja, sentar ali e não sentir a presença de Deus, não sentir nada, eu saio daqui angustiado, saio daqui triste, reclamando com Deus, chorando com Deus, porque quando eu chego na casa dele, eu não posso ficar do mesmo jeito que cheguei. Quando eu cheguei aqui, ele já estava aqui, então ele vai te encher. Eu vou usar um termo do pastor Larival, tem azeite nessa noite fresco descendo sobre os vasos de Deus nesse lugar.
Aleluia. Aleluia. Aí o pastor me falou assim: estou cansado aqui, o povo cansado. Crente não cansa não, pastor. Não pode cansar aqui não. Sabe por que que não? Porque quando eu era do mundo eu ficava 5 dias no carnaval. Sabe, Elane? 5 dias. Trabalhava em 5 dias lá, perdendo noite de sono. E tinha mais, a gente ia. Se tivesse 15 dias, ia. Por que que agora para Jesus vai cansar? Cansado é o capeta. Nós estamos aqui para adorar a Deus e glorificar a Ele e exaltar a Ele. Entenda que Deus é tudo. E há de ser que naqueles últimos dias, se você quer avivamento, entra na autoridade, na graça de Deus. Quer avivamento? Entra na palavra de Deus. Porque o avivamento não é daquele que sai cortando cana, dando aviãozinho, não. Avivamento é aquele que tem a palavra de Deus no seu coração. Tem muita gente enganada aí, o cara chega no púlpito, sai pulando, cortando cano, dando aviãozinho. Isso é conversa fiada. O avivamento de Deus é o que está aqui. É o crente ser um dia após o outro, cheio da graça de Deus. É andar com Deus. Sabe de onde eu saí? De dentro do J Piscina, com um copo de cachaça na mão. Deus foi lá dentro e falou comigo. Nunca mais pisei lá. Deus arranca com mãos fortes. E quando Ele arranca, Ele assina embaixo. Aleluias. Aleluias. Glória a Jesus. Eu me lembro, pastor Romildo, nesses anos aqui nessa igreja, aquele outro modelo que estava, aquela coisinha lá, torrinha lá na frente. Cheguei aqui, entrei naquela porta ali. O culto, uma benção. Deus revelando, Deus falando. E o pastor que estava pregando não fazia o apelo. E eu tinha falado para a irmã Lourdes: eu vou aceitar Jesus hoje. Aí ela disse assim: não vai não. Falei assim: por quê? Se você falar, o diabo vai botar um pé. Eu falei: pode chover canivete de ponta para baixo. Deus falou comigo: eu vou lá e vou aceitar Jesus hoje. Eu senti que vou. O que acontece, Jesus? Acabou a luz. Deu um vendaval aqui, enxerguei que ventava muito. Ficou tudo escuro. Eu falei: ih, Jesus. Fui lá, troquei de roupa e vim no escuro. Aí minha irmã olhou de em casa para mim e falou assim: se você for e aceitar Jesus, você é muito chato. Mas não, ó mãe, fala com ele para não ficar enchendo a cabeça da gente não. Eu falei: glória. Pensei para mim: eu estou cuidando é de mim. Vou para lá porque eu quero cuidar de mim. Cheguei aqui. Deus é tremendo, irmão. Ele muda. Ele faz coisas grandes. Quando eu cheguei aqui, a luz, na hora da pregação, a luz voltou. Aí eu queria vir na frente, mas não, sozinho eu fiquei sem jeito. Aí o pastor generoso botou a mão no meu ombro. Quando ele fez a pergunta, não deixei terminar agora. Ele olhou para mim assim, tomou até um susto, eu vim na frente. Quando eu estava aqui na frente, o Elias, o presbítero Elias, lembra o moreninho? Deus tomou e disse assim: olha, essa festa hoje eu preparei para você. Falei: isso aí não estava entendendo muita coisa, né? Falei: essa festa para mim? Não estou entendendo nada. Aí veio o Davi Bem-vindo depois. O pastor Benito sabe disso. Ele me deu um livrinho que fala de João. Até hoje eu tenho ele guardado lá. Quando eu cheguei aqui, Davi me abraçou e falou assim: parabéns 2 vezes. Falei: mas eu não estou fazendo aniversário. Não, parabéns porque você aceitou Jesus. Aí eu falei: e o outro? Olha para o lado. A minha irmã estava com as 2 mãos para cima também, aceitando Jesus naquele dia. É Deus que faz, irmãos. É Ele. Só que nós precisamos ver, andar na presença dEle. Sabe, aí tem uma irmã aqui que Deus usou e falou assim: ó, eu vou levar você e vou fazer na sua vida, você nunca mais volta para lá. Mas sabe como que foi? A minha vida era de 7 da noite às 9 horas da noite, de joelho orando, e depois para o monte orando. Isso era todo dia da semana. A Vista Alegre tinha isso no meio dos jovens, hoje em dia acabou. Mas a gente era todo dia orando, todo dia buscando o Senhor. Sabe por que Deus fez isso? Porque sabia da onde eu saí. Deus falou: eu vou te encher, eu vou te dar graça. E eu orando, buscando a minha irmã em casa. Aí o dia que ela sobe no monte, Deus vai lá e batiza ela com o Espírito Santo. Eu falei: agora é a minha vez de reclamar de novo. Falei: ué, eu estou todo dia no monte buscando, o Senhor não me batiza. E ela foi lá hoje, o Senhor já batizou. Aí Deus falou assim: olha, é porque ela precisa mais do que você. Aí o dia que eu não estava nem pensando nada, orando normal, eu prendi. Falei: eu acho que eu estou copiando os outros. Fiquei com a boca fechada, eu estava quase explodindo. Aí quando eu não aguentei mais, que eu soltei,
A Lena do Aparecido olhou para mim e falou assim: eu vi um anjo na sua frente que estava com a espada na mão. E tinha um camarada escuro pulando que tinha fechado a sua boca. Quando você abriu a boca, Deus deu a espada sobre a vida daquele preto, ele sumiu. E a graça de Deus desceu uma luz sobre a tua vida. Irmão, Deus é tremendo na nossa vida, irmão. Deus faz coisas grandes. Ele tira você de um lugar tremendo e coloca você para ser luz, para se andar com Cristo. Ah, mas está difícil servir a Deus. Tá não, irmão, está difícil não. Difícil é perder a salvação e ir para o inferno. Mas segura nas mãos de Deus. Segura na mão de Deus e não larga e deixa Ele te levar. Deixa Ele fazer na sua vida. Ah, mas não pode. Ele vai travar os problemas. Aí Ele vai travar. Espera a resposta de Deus. Espera a graça de Deus. Espera o momento de Deus. Não é como você quer, é como Ele quer. A hora que Ele determinar a vitória, ninguém vai parar a sua bênção. E você vai cantar que só o Senhor é Deus. Glória seja dado o nome do Senhor. E Deus tem trabalhado, Deus tem feito. E eu tenho certeza que a oração que foi feita aqui hoje, Deus vai entrar com providência. Deus vai mover na sua vida. Mas precisa mudar. Queremos um avivamento? Queremos mudar a nossa história? Ah, irmão, vai chegar aqui. Ah, tem gente que não pode nem olhar, pastor Hernani, um para o outro. Tem gente que chega na igreja, se você olhar e dar um sorriso para ele, ele nem quer saber. Está rindo de mim. Mas nem perguntar se está rindo para ele ou se está rindo de alegria dele. Pastor, eu vou te falar um negócio que eu fiquei maravilhado aqui. No culto eu estava sentado ali atrás ajudando os irmãos. E quando eu olhei para o lado ali onde está ali a jovem, tinha um camarada em pé, de terno. E eu olhei e falei assim: eu estou vendo visão. Porque o camarada é tribulado. Você sabe o que é camarada que de 10 só sai 11 que não presta? Palavras, é isso. Eu levantei e fui lá onde ele estava. Falei, eu tenho que ver isso direito, tenho que confirmar isso. Que a gente usa óculos, fica meio assim, né? Cheguei, era ele. Quando eu cheguei para ele: rapaz, eu não estou acreditando. Ele falou assim: cara, me dá um abraço. Eu falei: o que aconteceu? Eu saí da onde eu nunca devia ter saído. Aí eu falei assim: eu vou dizer um negócio para você. Eu achava impossível te ver aqui, mas agora eu entendo que para Deus não tem nada impossível. Deus muda a história de todos. Aí me renovou, que eu estou numa peleja para alguém. E falei assim: ele fala que não acredita em nada. Eu falei assim: mas Jesus vai te mostrar que Ele é o Senhor de tudo. E Ele vai salvar também. E eu vou falar aqui. Eu vou dizer: Senhor, Tu fez. Mas se quer ver a vitória de Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Pastor Ramiro.